Um bom dia aí para todo mundo. Vamos iniciar esta semana pedindo as graças de Deus para que sempre nos ilumine para acolhermos com generosidade a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, o Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 42. Então, só recordando que na leitura ferial, como nós dizemos, no dia da semana, a liturgia sempre nos propõe uma leitura praticamente continuada dos evangelhos sinóticos. Então nós fizemos nessa primeira parte do tempo comum a leitura do Evangelho de São Marcos, lemos textos importantes e sempre nessa perspectiva de continuidade. Há alguns dias nós começamos a fazer a leitura do Evangelho de São Mateus. Então, por algumas semanas, nós vamos ter o Evangelho de São Mateus lido de forma continuada, ou pelo menos os principais textos do Evangelho. Nós dizemos isso porque o Evangelho de hoje está dentro de um bloco que nós dizemos o Sermão da Montanha, depois de Jesus ter proclamado as bem-aventuranças. E agora Jesus faz uma releitura, diríamos, uma interpretação autêntica da lei dos 10 mandamentos, que é o núcleo da lei. Mas para nós compreendermos esses textos, do capítulo 5, sobretudo a segunda parte, nós devemos lembrar aquilo que Jesus já tinha dito no versículo 17 do capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então Jesus era acusado de descumprir a lei, de transgredir a lei, até mesmo por parte daqueles que conheciam a lei, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, sempre acusavam Jesus de que ele estava descumprindo a lei e até mesmo levando as pessoas para que não cumprissem a lei. E isto é uma mentira. Portanto, Jesus, ao fazer essa afirmação, então deixa claro que ele, sendo a palavra, cumpre de forma plena aquilo que está na Sagrada Escritura. Agora, evidentemente que é preciso de uma interpretação que supere todo o legalismo e todo o reducionismo. Por isso que no versículo 20, Jesus diz: com efeito eu vos asseguro, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, o que é a justiça? A justiça é o cumprimento da lei. Porém, na perspectiva que Jesus apresenta, muito mais do que executar uma ordem, ou executar um mandamento, ou executar uma norma, é preciso discernir a vontade de Deus. Então, o critério fundamental é essa interpretação está de acordo com a vontade de Deus ou não. E, portanto, Jesus diz que a justiça praticada pelos escribas e fariseus, legalista, ela muitas vezes se distancia da vontade de Deus. E aí Jesus começa a fazer a leitura de alguns dos mandamentos. E o trecho de hoje justamente está dentro desse contexto. Jesus afirma nessa sua leitura: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então, o que é este princípio? É um princípio muito antigo, os estudiosos falam já esse princípio que norteou o Código de Hammurabi no século XVIII a.C., antes mesmo dos 10 mandamentos. Então, já havia esse princípio, que geralmente é chamado a lei de Talião.
Algumas pessoas acham que Talião é um personagem da história antiga, até mesmo um príncipe, um governador, um monarca. Não. Talião é uma palavra que vem do latim talionis, que a gente poderia traduzir de forma simples, igual, né? Tal qual, né? Taliones, talis qualis. Então, é uma lei que equipara o crime à sua pena. Nós diríamos que isso é um princípio de justiça, uma justiça muito objetiva, para garantir que a pena não exceda, ou seja, não seja injusta, mas seja de acordo com o crime. Então, nós diríamos que aqui tem uma justiça objetiva e equilibrada. Mas vejam que Jesus, ele nos provoca a ir além disso. A justiça não é simplesmente algo equitativo, mas a justiça, de fato, precisa ser o cumprimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus se manifesta sempre de forma generosa. Então, Jesus, ao dizer, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, está justamente lembrando este princípio. Um princípio que era considerado um princípio justo, porém Jesus exige daqueles que creem nele algo a mais. E aí Jesus diz, eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Um princípio que Jesus coloca aqui é o princípio da quebra do ciclo de violência. Não é uma passividade, não é uma acomodação, até mesmo porque quando Jesus estava sendo torturado, flagelado, então um soldado, né, dá um tapa em Jesus, porque Jesus responde, ele reage, ele diz, se eu disse errado, digo o erro, qual é o erro, mas se eu falei correto, por que me bates? Então Jesus não está aqui incentivando de forma absoluta uma passividade, uma acomodação, mas pelo contrário, Jesus está nos ensinando que devemos ter uma atitude firme. E essa firmeza não significa exatamente violência do mesmo jeito, mas uma forma firme de quebrar o ciclo da violência, da retribuição, né, do mal que muitas vezes nós enfrentamos e recebemos. Então, o grande princípio que Jesus coloca no Evangelho de hoje, que supera este princípio de Talião, do tal e qual, é justamente o amor. Então, o amor que quebra o ciclo de violência, o amor que rompe, né, com aquilo que a gente diria que seria o mais lógico, né? Se alguém me dá um tapa, eu também dou um. Não dou dois, né? Dou um. E aqui Jesus disse que não é para dar. Para quê? Para não favorecer ainda mais as consequências, né, dessa violência, desse ciclo fechado que aprisiona as pessoas. E, portanto, os seus seguidores são movidos pela fé e pelo amor. Não são passivos, né, mas são operantes. E muitas vezes, quando nós não revidamos, isso se manifesta até como uma violência. Quantas pessoas se irritam ainda mais quando não pagamos com a mesma moeda, porque esperavam aquilo para manter esse ciclo de violência, esse ciclo de destruição. Então é preciso, de fato, nós termos essa convicção. Quando nós não utilizamos o princípio do tal e qual da lei de Talião, estamos usando o princípio do amor de Deus, que rompe todo tipo de violência e que nos faz, de fato, encontrar a verdadeira paz. Então, peçamos ao Senhor que vençamos, que, como Ele mesmo disse, nós lembramos no Evangelho, que superemos, né, essa tendência, né, dos escribas e fariseus de praticar a justiça simplesmente com critérios humanos. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.